Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da CSNA3, pregão desta segunda-feira, dia 17 de maio. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente aqui no meu canal no YouTube, Dalto Vieira Investe. Aqui na parte de baixo do vídeo tem um botão inscreva-se, é só clicar nele e deixar o sino das notificações devidamente ativado, aproveitar ao máximo o conteúdo existente dentro do canal, principalmente a parte de aprendizados já existente. Nessa análise é uma análise mais ampla, onde eu pego o ativo, um caso aqui da CSNA3, e falo dela sobre diferentes prazos operacionais, faço uma avaliação usando a análise técnica, que é a minha especialização, falando de gráfico anual, quadrimestral, mensal, semanal e diário, olhando, ou seja, para um perfil de longo prazo até um perfil de curto prazo, passando aqui pelo médio prazo também, tentando abordar diferentes perfis aí de investidor para a CSNA3. Qual o cenário que nós temos nesse ativo com base na análise gráfica e com base, na minha opinião, na minha metodologia de análise. Antes de dar início à análise, vamos aqui rodar a vinheta. Aproveite para deixar já seu like, curtir esse vídeo, compartilhar. Agradeço demais sua valiosa audiência. Então vamos lá, começando aqui pelo gráfico anual, nós temos o ativo em tendência de alta, onde no ano passado ela foi lá para gerar um sinal bem negativo quando foi perder essa mínima, oscilou aqui embaixo, voltou e superou a máxima do ano retrasado, 2019, e ainda conseguiu superar sua máxima histórica nesse ano. Isso criou então um cenário muito positivo, um cenário de tendência de alta muito forte para o papel. Já vinha com um cenário positivo, mas quando ela rompe isso aqui, ela já aumentou essa expectativa de subida. Desde quando ela rompeu, ela chegou a já bater 200% de valorização da máxima lá de 2019 até agora. E essa sinalização criou uma expectativa dentro do que eu acompanho, do que acontece em média, que podemos ter mais 1 a 2 anos, principalmente 2 anos, a expectativa que tenha mais 2 anos dentro desse movimento de alta. Não que todo ano vai ser de alta, mas a expectativa é que o cenário é para cima. E o que a gente tira dessa informação? É certeza que vai bater lá nos 60, 70, 80? Isso não dá para saber, podemos ir mais longe. Mas o viés é positivo e cenário favorável para buscar operações de compra. Vou olhar para um prazo menor para a gente ver sobre como é que ela está. Está muito esticada para cima, que aí aumenta o risco dessa entrada, ou está num processo de queda que pode trazer oportunidade de compra. Então é isso que eu vou comentar em prazos menores. No gráfico quadrimestral dá para perceber que ela tem aqui, fez esse movimento de subida, caiu, gerou um pivô de alta e volta aqui, gera mais uma sinalização para cima. Então ela tem um cenário bem positivo, onde rompeu as resistências, e essas resistências podem funcionar, a mais próxima dela, 23,91, como um patamar de suporte. Se eu pegar também um Fibonacci aqui em cima, ó, temos então, esse seria o nível mais relevante de suporte nesse momento no recuo do preço. Poxa, Dalton, será que vai sair de 47,85 para 23,40, 22,40? Isso é o que menos importa, se vai ou não acontecer isso. O que importa é, se acontecer, ter uma estratégia traçada no sentido de buscar ali oportunidade de compra nessa região com base na expectativa do gráfico anual ter algo mais para cima em termos até de prazo também operacional. Então isso aqui seria um primeiro ponto, olhando só para um gráfico quadrimestral. Lógico que a gente vai olhar também para prazos menores. A tendência de alta aqui no quadrimestral, do anual, cenário favorável para cima. Só que a gente olhando o afastamento do preço para a média, é um afastamento razoavelmente grande. Já é um afastamento aqui de 3 vezes a volatilidade média. Isso já aconteceu antes? Já aconteceu aqui. Aqui nesse ponto aconteceu, e ela deu uma lateralizada por 2 quadrimestres, tentou subir mais um pouco, ainda não estava tão próxima da média, volta aqui, fica mais lateral, aí sim depois gera um movimento de subida. Ou seja, o papel pode passar por algum processo de correção quando tem esse afastamento mais grande, maior aqui. Olha, então pegando isso aqui, ó, olha o afastamento, outro afastamento importante do preço para a média. Então um afastamento grande e que ocorreu um movimento para baixo. Vai acontecer isso? Não. O que a gente tira dessa informação aqui, dessa informação do afastamento do preço para a média, é que o risco aumentou para a entrada aqui para ter uma boa relação risco-retorno. Então o que ficaria interessante acontecer? Algum recuo do preço. Seja aqui num prazo, num quadrimestral, de se ver candle de baixa,
para buscar uma entrada com a melhor relação risco-retorno, para tentar pegar um próximo movimento de expansão, ou num prazo menor, num gráfico mensal, num gráfico semanal, tentar oportunidades um pouco mais abaixo. No gráfico mensal, a tendência é de alta e fez um único movimento de subida, basicamente sem sinal de correção. Ameaçou aqui gerar um sinal de correção, mas já reverteu para cima. E depois dessa reversão, já tem aqui um movimento longo de subida, sem nenhum sinal de baixa. Esse mês está vindo com mês negativo, queda de 1,48%. Pode ter algo aqui para baixo, sim. Buscando a média. A média é um ponto de referência também em termos de ponto de suporte que pode trazer oportunidade de entrada de prazo maior. A gente está falando de entrada de prazo maior aqui no gráfico mensal, pelo menos de médio a longo prazo, de 3 a 10 meses. Exemplo, entrou comprando ativo e vou ficar comprado 3 a 10 meses. Se você entra comprando aqui essa ação aqui agora e ficar comprado 3 a 10 meses, pode ficar? Pode. Só que você está entrando sem nenhum processo de correção. Logo, a chance de você tomar um movimento contrário ou lateral é um pouco maior. O que você faz com esse risco? Se você não tem a certeza que isso vai acontecer, você coloca menos capital. É possível investir em CCNA3 para longo prazo? É possível. O cenário é favorável para isso. Aponta algo mais para cima, mas colocaria pouco capital. Porque se ela for caindo, você vai colocando pouco capital. Mas na hora que gerar um movimento um pouco maior para baixo, testando suporte, é a hora que você faz realmente a entrada um pouco maior, tentando pegar um próximo movimento de expansão do preço. Porque geralmente, quando acontece um movimento tão longo desse aqui, após uma correção que se aproxime ou teste a média, o próximo movimento é um movimento interessante de se estar dentro desse ativo, comprado nesse papel. Para quem já está comprado, ficar atento, pois a perda da mínima, a quebra da sequência de mínimas ascendentes, aumenta um pouco mais a probabilidade de se ter a chance de se ter um movimento para baixo ou mesmo lateral, onde a média vai se aproximando do preço. Nesse momento, pelo gráfico mensal, a média também está bem afastada do preço para média, considerando ali o histórico ali para trás do ativo, ou seja, quantas vezes ela ficou aqui com esse afastamento e quando teve esse afastamento, quando aconteceu a correção. Observe que o afastamento já era alto aqui, ela ainda continuou subindo, não foi muito longe e aí sim gerou um processo de queda. Aqui de novo gerou um movimento muito forte para cima, só que na sequência movimento para baixo antes de dar uma nova sinalização aqui de subida, um novo movimento de subida. Mais um momento em que a gente teve um processo aqui de subida forte, que entrou o movimento de correção nesta ação. Não tem ainda o sinal de correção, mas já tem um sinal de que tem um afastamento relevante do preço para média, um afastamento que significa dizer relação risco-retorno desfavorável para entrada com capital maior no nível de preço que ela se encontra. Gráfico semanal, a tendência olhando para curto a médio prazo é de alta. Aqui sim já tem um sinal de correção. Gerou lá um engolfo de baixa. Já tinha gerado um sinal aqui de correção nessa perda dessa mínima, reverteu. Mas em vez de manter-se aqui acima, já gerou no mesmo candle que reverteu, vem para baixo e perde a mínima das 2 últimas semanas. O que cria uma expectativa de poder voltar, por exemplo, a testar a média ou lateralizar e a média se aproximando do preço. Quais são os pontos de suporte que podem trazer oportunidade de compra ainda a favor da tendência de alta que existe aqui nesse tempo gráfico? É que eu peguei o Fibonacci errado, peguei a expansão, deixa eu pegar para a retração. O ponto aqui seria daqui para cá, movimento completo, retração em 44,38 a 41,80 seria bem-vinda no sentido de suporte, principalmente a dos 50%, retrai 50% do que subiu, junto com a média móvel 3 períodos que está na casa quase dos R$43. Então, se ocorrer aqui no gráfico semanal um retorno do preço, retornando aqui para a média, voltando na média, batendo na média, gerando fundo ascendente, fica mais para buscar a operação na ponta compradora. É isso que seria o cenário mais favorável. Comprar aqui, não entraria comprando aqui, só que realmente fosse pouco capital, entrar comprando aqui com sinal de baixa, com o movimento do mensal lá em cima, com a possibilidade de se ter uma correção, com esse sinal já de correção pelo gráfico semanal, pouco capital. O risco aumentou do preço cair enquanto você está comprando. Lógico que a gente quer entrar o quê? Quando comprar o ativo e ele já começa a subir. Renda variável, isso não tem como ter essa garantia. Mas você tem pontos que são mais interessantes de assumir, de tomar o risco naquele ativo. Vou assumir esse risco, vou colocar um stop em determinado ponto e vou tentar buscar um objetivo 2 vezes esse tamanho do meu stop, esse risco, ou 3 vezes, enfim, tentar uma boa relação de risco-retorno. Nesse momento, para mim, não encaixaria a compra já pelo gráfico semanal. Aguardaria
algumas semanas a mais para tomar uma decisão de entrada em cima de CSNA3. E partindo para o gráfico diário, a tendência dá para ver no gráfico diário também que ela mudou, a tendência era de alta e com esse movimento de baixa ela anulou a tendência. Está gerando um sinal de alta hoje, superou a máxima do que no anterior, que traz uma chance de ter o quê? Um movimento de subida. Só que já a tendência já é indefinida, tem um risco maior de comprar aqui nesse ponto, apesar de ser um sinal de alta em cima de um nível de suporte. Aqui, como eu já disse no semanal, a expectativa do semanal é de se ter algo mais para baixo. Vou jogar o semanal do lado de cá. A expectativa é de se ter algo mais para baixo, testando a média móvel de 13 períodos. E vem aqui, se te ocorrer algo que se afaste mais aqui, ó, se aproxime lá da média do semanal. E vem aqui no diário e proporcione lá na média do semanal um sinal de fundo, seria a alternativa de arriscar uma compra contra a tendência. A outra forma de buscar a compra no ativo é voltou para cima desse nível da média. A partir daí, gerou sinalizações de alta acima da média, como um fundo, um pivô de alta, ok, dá para ainda olhar para a compra de swing trade de curto prazo nesse ativo. Se a gente está falando do gráfico diário, estou falando mais de curto prazo. Lembrando no início da análise, falei do gráfico anual, pensando no longo prazo, a gente vai descendo falando de médio e longo prazo, de curto a médio prazo, que é o gráfico semanal, até o curtíssimo a curto prazo, gráfico diário. A diferença aqui é que está pensando em pegar um movimento de subida de 3, que é 1, 2, 3, 4, de 3 a 10 pregões, aí ajustando a questão do stop da posição comprada. Então, essa é a ideia no tempo gráfico, aqui no gráfico diário. Então, quanto maior for o movimento aqui para baixo, testando a média lá do semanal, mais interessante para se buscar uma compra no ativo. Se for uma compra sem uma tendência apoiando, se já tiver inclusive numa tendência de baixa. Então, quanto maior for o movimento para baixo no diário, se aproximando no suporte importante do semanal, mais interessante para a entrada. Ou quanto maior for a sinalização de alta já para cima de um nível de preço que é uma resistência nesse momento como uma média, tem a média aqui em 48,69 e na sequência 49,42 como resistência, que é o gap de baixa aqui que ela fez desse candle para esse candle aqui, desse para esse candle aqui, ficou com esse gap aqui de baixo, patamar de resistência mais por volta dos R$ 49,42. O próximo nível de resistência 51,57 e a máxima histórica em R$ 53,90. É isso, amigos, espero que tenha sido útil essa análise especial para você de CSNA3. Se foi, deixe seu like, deixe o joinha, até em termos de aprendizado, deixe o like, joinha, compartilhe. Agradeço demais, um grande abraço e até a próxima análise.